Olá pessoal, estamos de volta. Agora vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento subterrâneo. Né? O pessoal que já fez lavra de minas subterrâneas comigo provavelmente já viu um pouquinho sobre isso. Né? Lá a gente vê até um pouco mais completo, mas para quem ainda não viu, a gente vai falar agora sobre desenvolvimento subterrâneo e eu vou querer fazer um pouco de um link do que a gente viu nas aulas anteriores aqui em desenvolvimento de minas com o desenvolvimento subterrâneo. Logicamente, muitas coisas não se aplicam do que é céu aberto, do que é no subterrâneo, pelo simples fato de que o contexto é completamente diferente. Né? Aqui, por exemplo, o meu projeto geométrico que a gente tem no ano para céu aberto, ele não se aplica pelo simples fato de que eu não tenho ângulo de visão, eu não tenho aquelas rampas com aclives e declives, né? Então é um mundo diferenciado. Mas algumas coisas a gente ainda assim não só precisa, mas como a gente deve ter muito cuidado. Né? Nesse caso específico de uma mina subterrânea, por exemplo, a gente vai ver que o projeto estrutural é muito difícil de fazer, mas o de manutenção não. De manutenção a gente tem que fazer. Né? Só lembrando então, a gente tinha anteriormente os estudos geométrico, funcional, estrutural e de manutenção, não necessariamente nessa ordem. O funcional ele continua existindo. Se eu tenho um grande fluxo de equipamentos muito grandes, então eu preciso que minha via de acesso suporte. Né? Então, a minha manutenção, por exemplo, minha drenagem, eu tenho que fazer ela com muito cuidado, porque senão eu vou começar a ter trilhos dentro das minhas vias subterrâneas e essas trilhas elas geram sulcos, né? E esses sulcos fazem com que o equipamento bata, por exemplo, fundo nessa parte superior do sulco, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse quesito também, tá? Então são questões que a gente tem que tomar muito cuidado, né? No nosso desenvolvimento. Mas a gente vai ver que a pegada aqui vai ser um pouco diferente, que é mais mostrar para vocês como são desenvolvidas os sistemas, né, as vias de acesso em minas subterrâneas. Então vamos lá. A gente sabe, né? Calma aí que deu um probleminha aqui. Pronto. A gente sabe que o número de etapas de desenvolvimento de uma mina subterrânea é extremamente diferente do que se tem na atividade em superfície, pelo simples fato de que, vamos lá, você ainda não viu lavra de minas subterrâneas, como alguns dessa nossa turma tem. Numa lavra a céu aberto, eu posso fazer a quantidade de vias que eu conseguir. Tá? Por quê? Porque vai facilitar o meu transporte. Eu tenho condições de fazer isso de uma forma muito mais segura e mais prática. Quando se trata de uma mina subterrânea, eu tenho que fazer o mínimo necessário para garantir que eu tenha segurança e capacidade de escoar o meu material. O que isso significa, Glenn? Isso significa que numa mina a céu aberto, eu posso ter inúmeras vias de acesso, quanto se eu quiser e quanto para mim foi economicamente viável. Na mina subterrânea, por ser extremamente caro você ter desenvolvimento, porque você tem que fazer uma abertura, você tem que fazer desmonte, você tem que ventilar, você tem que estabilizar. É todo um processo que aqui você tem que evitar. No entanto, a gente vai ver até lá na frente que a gente precisa no mínimo duas formas de acessar a superfície. Tá? Então, a conexão entre o subterrâneo e a superfície tem que ser com no mínimo duas vias. Mas aí eu vou fazer o mínimo possível para garantir que isso venha a acontecer. Beleza? Então a gente sabe que na mineração em superfície, uma remoção de grandes quantidades de estéreis pode complicar o desenvolvimento e não só complicar, né? Deixa muito mais caro o nosso desenvolvimento. Por isso que grande parte das empresas hoje cada vez mais estão indo para minas subterrâneas, pelo simples fato disso aqui. Eu tenho uma distribuição de um minério aqui, né? Corpo de minério em amarelo e o estéreo em azul. Inicialmente eu tirava pouco estéreo para tirar meu corpo de minério. Para acessar essa parte de baixo eu tinha que tirar um pouco mais de estéreo para continuar tirando esse meu minério. Então essa relação estéreo-minério ela se torna cada vez mais cara, né? Imagina nesse ponto específico, olha o quanto que eu tirei de estéreo para conseguir tirar o meu corpo do minério. E cada vez mais os corpos de minério superficiais estão acabando.
né? Então a tendência é de cada vez mais a gente migrar para o ambiente subterrâneo, tá? Então essas relações elas são muito caras. A gente vai ver lá para quem não viu ainda, lógico, para quem já viu, tá tranquilo, mas a gente vai ver lá de minas subterrâneas, por exemplo, os fatores de decisão. Fator de relação global, fator de relação estéreo-limite, é, fator de mineração limite, né, a gente vai analisar os custos operacionais de cada um deles, né, então isso vai levar a gente à decisão da atividade que a gente vai estar utilizando. Por outro lado, a gente tem que o número limitado de escavações e pequenas aberturas são necessárias nas maior parte das minas subterrâneas, então a gente tem um pequeno número de escavações, só que depende do método de lavra. Se a gente tiver, por exemplo, eu pensei no block caving. O block caving tem uma quantidade enorme de aberturas, porque nesse caso o método de lavra pede. Quem não sabe o que é block caving, pesquisa aí no YouTube que você vai ver como é que esse método de lavra funciona, tá? Então nesse caso específico eu tenho uma grande quantidade de desenvolvimento do método, mas quando você vê de acesso à superfície já são menos, tá? Então aí a gente tem um desenvolvimento, ou no caso 3, 4 principais, e o resto é todo desenvolvimento secundário das frentes de lavra. Por ser um método que necessita de muitas frentes de lavra ao mesmo tempo, o desenvolvimento dele é muito caro, mas como vias principais eu tenho um número limitado de escavações, tá? Existem diferentes tipos de entrada, cada um representando esforço e despesas consideráveis. Como eu acabei de falar para vocês aqui do caso do block caving, que é um método de lavra de abatimento de blocos, né, tradução para o português. Nesse caso específico, eu posso usar shaft, né, que são os poços ou eixos verticais, né, que são aqueles tipo um poço de elevador. Eu tenho, por exemplo, rampas que são utilizadas, eu tenho planos inclinados que são utilizados. O que é cada um deles? Rampa e plano inclinado a gente vai ver lá na frente que eles são bem parecidos, né? Mas por se tratar de um método de lavra que ele é muito profundo, você precisa que o seu minério seja extraído de uma forma mais rápida, que o acesso seja de uma forma mais rápida, né? Então por isso eu tenho o uso desses shafts. O shaft pode ser nesse formato aqui, tá? Então é mais ou menos o que a gente tem nesse caso específico. O tipo e a localização de uma entrada de exploração devem ser selecionados com cuidado para garantir que não irá interferir no desenvolvimento futuro e para determinar o valor potencial como uma facilidade permanente para subsequente desenvolvimento e operação. O ideal, pessoal, é que a gente sempre faça o nosso planejamento de médio, curto e longo prazo. Geralmente de curto, médio e longo prazo, né? Essa sequência é certa. Porque muitas vezes a gente faz as aberturas pensando no hoje, mas isso atrapalha o amanhã, tá? Então, a gente visitou uma mina ano passado, retrasado, não lembro, que o pessoal fez todo o sistema de desenvolvimento deles, tá? Para chegar a 1000 metros de profundidade. E aí eles descobriram, né, depois de uma certa quantidade de pesquisa, eles descobriram que tinha minério, na verdade, um minério muito bom, muito rico, até 2.500 metros de profundidade. Ou seja, eles ganharam 1.500 metros de minério, né, do corpo mineralizado. Com isso, eles vão ter que abrir um shaft agora, um eixo vertical, que a previsão de custo é de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Tá? Ou seja, eles já gastaram para desenvolver até onde eles estão hoje e eles vão ter que fazer um novo shaft. Então eles vão ter que gastar de novo. Tá? Se eles tivessem feito um planejamento, um desenvolvimento já de uma vez, uma pesquisa bem feita logo de uma vez, tudo, né? Isso não traria esse problema que eles estão vivendo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para essa seleção de como que essas vias vão estar. Funcionou muito bem até hoje, mas não vai funcionar no futuro, então você tem um retrabalho e um outro custo que não precisava, tá bom?
Os fatores mais críticos para a definição do local e tipo de acesso do subsolo são relativos à sua geologia, como a geometria do corpo mineralizado, a profundidade, características mecânicas do corpo do minério e das suas encaixantes, são os fatores mais importantes. Geologia, por exemplo, como que esse corpo mineralizado, geometria, desculpa, como que ele está representado? Ele está na vertical, ele está na horizontal, ele está inclinado, ele é grande em alguma dimensão e pequeno em outra, ele é grande em todas as dimensões, ele está muito profundo com relação à minha superfície, ele está próximo da minha superfície, mas ainda assim tem uma camada muito grande de estéreo por cima, isso tudo vai influenciar. As características mecânicas do meu corpo de minério, por exemplo, ele tem uma boa qualidade da sua composição, né? A classificação geomecânica dele é boa, ele suporta mais carga, ele suporta menos carga, ele permite que eu tenha vias maiores ou que eu tenha vias menores, né? Então isso tudo tem que ser muito bem pensado, além de conhecer a minha encaixante. Muitas das vezes, muitos dos métodos, né, eu tenho vias de acesso abertas na encaixante em vez de abrir no minério, porque eu fazendo na minha encaixante eu consigo fazer vias mais retilíneas, né, que então fica mais fácil de estar trabalhando. Quando as vias são no corpo do minério, geralmente elas têm mais curvas e tal, e eu acredito que a essa altura do campeonato todo mundo já tenha visto hidráulica e hidrologia. Quanto mais curva, mais perda de carga. Quanto mais perda de carga, a minha ventilação ela se torna mais cara, né? Então o ideal nesse meu desenvolvimento subterrâneo é que eu tenha menos curvas possíveis, tá? Então isso é muito importante para a gente também. Outros fatores que a gente tem que também são decisivos são a localização de onde que eu vou estar fazendo essa minha obra, o custo dessa minha obra e principalmente o tipo de financiamento. Tipo de financiamento é uma coisa bem interessante da gente falar. Por exemplo, vou viajar como sempre, mas eu vou falar um pouquinho sobre economia. Vocês já ouviram falar em uma tal de taxa Selic? Taxa Selic é a taxa que o governo determina, que é o quanto que a gente pode, quanto que ele pagaria pra gente se a gente emprestasse dinheiro para eles. É basicamente isso, tá? Então a taxa Selic, que há muito pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, ela era de 14%, tá? 14%. Hoje em dia ela está em 2,25, se eu não me engano, que eu acho que foi a última que baixou. Deixa eu procurar aqui, ó, porque eu sei que ela baixou essa semana. Taxa Selic, hoje. Estou fazendo uma pesquisa, caiu para 2,25, isso aí. Ou seja, o custo de financiamento baixou. Então, se você fez um financiamento em 2015, era capaz de você estar ali pagando 12% ao ano. Hoje em dia você paga 6, 5. Se você tiver ruim das pernas, você paga 7. Mas você tem 5% de diferença. Então, como você vai financiar também te ajuda nisso. Você vai financiar uma obra de 100 milhões. Tá? Então você tem que saber que a sua via não pode ter falha. Eu vou fazer uma obra de 50 mil reais. Beleza, se eu errar é pouca coisa, mas 100 milhões não. 100 milhões você não pode errar. Você tem que ser muito mais certo do que você está fazendo. Então você tem que olhar com muito mais afinco no seu custo-benefício, tá? Então o custo da obra e o tipo de financiamento são essenciais. Lembrando que pouca gente tira dinheiro do bolso para fazer esse tipo de atividade, né? Geralmente ele financia e vai pagando com o passar do tempo. Então os elementos-chave para a gente definir o número de acessos primários ao subsolo e sua área de seção é permitir uma adequada taxa de produção, essencial para a gente. A taxa de produção que a gente consegue, ela é determinada pelo tipo de equipamento que a gente está utilizando. Por exemplo, eu vou fazer um estudo bem simplório e rápido de cabeça comigo. Pensa que a gente está usando um Caterpillar A30. Vou até pesquisar a capacidade de carga dele aqui agora para a gente não ter problema. Caterpillar A30, que é um caminhão fora de estrada. Não, nem abriu ele aqui. AD30, vamos lá, abriu. Enquanto eu estou conversando com vocês, eu estou carregando aqui
E ele tem uma capacidade de carga, só por conta disso a minha internet não quer funcionar. Eu estou no IFES e o hotspot caiu. Calma aí que eu estou carregando aí. Enquanto isso, se você quiser acompanhar comigo, pesquisa aí Caterpillar. Ele entrou aqui como AD30, né? Pesquisa aí. O AD30 ele tem uma capacidade nominal de carga de 30 toneladas. Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Cadê? É esse bichinho aqui, ó. 30 toneladas de carga. Sabe o que significa para mim? Que cada viagem dele, ele carrega 30 toneladas. Mas eu preciso por dia produzir 1000 toneladas, tá? 1000 toneladas significa que eu preciso de 33 viagens, né? Sendo simples, 33 viagens. E a minha via de acesso não permite que eu tenha 33 viagens no meu equipamento, ou seja, não são 33, são 66 vezes que ele vai passar pelo mesmo ponto, que ele vai e volta, né? Só que eu tenho tantos outros equipamentos, vou melhorar. 33 viagens, eles indo e voltando, né? Então isso significa que se eu tiver mais um equipamento, vai ter hora que um vai ficar de frente com o outro, eu vou ter que fazer manobra e tal. E isso pode aumentar o tempo de ciclo do meu equipamento, dificultando a taxa de produção, tá? Por mais que a minha mina, as minhas frentes de lavra produzam, meu desenvolvimento ele pode ser capaz de não suportar essa quantidade de equipamentos que trafegam sobre ela, e aí é complicado. Além disso, eu tenho que proporcionar a ventilação necessária. Há pouco tempo atrás eu falei para vocês que vias mais retas têm uma ventilação melhor, vias com mais curvas, principalmente com curvas em 90 graus, né? 90 graus aqui. Nesse percurso, eu tenho uma perda de carga de 50%, né? Que é aquele choque que a gente tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Se eu tenho muitas curvas, isso significa que eu começo a ter muita perda de carga e esse meu desenvolvimento ele não é bom o suficiente. Lembrando que a maior parte das minas, a ventilação principal, ela vem pelas vias de acesso, tá? Só quando a gente tem pontos que eles não conseguem, que o vento não faz a curva, que eu uso ventilação secundária. Ou seja, eu puxo o ar da ventilação principal e jogo na ventilação secundária. As aberturas com seção também elas têm que ser suficientes para permitir o trânsito dos equipamentos da superfície para o subsolo e entre os níveis dentro da mina. Imagina eu ter uma abertura que ora ela é grande, ora pequena, o meu equipamento ele pode não conseguir passar, tá? Diferente do desenvolvimento de uma mina a céu aberto, a prática padrão em minas subterrâneas consiste em avaliar o tamanho dos equipamentos e a taxa de produção para determinar o tamanho e o número de aberturas necessárias. Então, primeiro, geralmente eu analiso os equipamentos que eu posso ter e as vias que eu tenho, né? Mas o ideal também é que a gente consiga analisar, tá? Como que as minhas vias elas podem ser, porque como eu falei para vocês da classificação geomecânica, dependendo da classificação do meu maciço, eu posso ter aberturas maiores ou menores, e aí eu faço adequação a isso para os meus equipamentos também. Vou só falar para vocês, quando você faz a classificação de RMR de BNAVSK, por exemplo, ele dá um ábaco de tempo de autossustentação. O que significa? Quanto maior o meu tempo de autossustentação com relação ao tamanho da minha abertura, mais seguro é. Agora, se a minha abertura necessariamente ela tem que ser pequena por conta do tempo de autossustentação, isso quer dizer que meus equipamentos vão sofrer com isso. Então não adianta nada, eu nem sei se tem, mas eu vou chutar, não adianta nada eu botar um A80, que seria para 80 toneladas, se eu preciso ter uma via pequena que só cabe um A30, por conta da segurança e da estabilidade. Então isso também tem que fazer parte dos meus estudos iniciais, tá? Os desenvolvimentos subterrâneos podem ser classificados em 3 categorias, quando eles podem ser principais, né, como eu tenho os meus shafts, por exemplo, secundários em níveis ou zonas de abertura, os meus drifts, que entra galeria, travessão, são travessas que eles são secundários ou terciários, tá? Que são aberturas laterais ou painéis de abertura, e o que vai diferenciar um do outro é a utilização, tá? Que a gente tem para eles e o tamanho. Mas se a gente for pensar em galeria, travessão, travessa, todo mundo ali é praticamente o mesmo tamanho, só que se ele está ligado na via principal, ele é secundário, se ele não está ligado, ele é terciário, tá?
Uma outra coisa que a gente também tem aqui são aberturas de desenvolvimento subterrâneo, terciárias, que eles são muito utilizados para ventilação e para segurança, que é o caso dos rising boards, tá? Que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Daqui a pouco não, na próxima aula eu acredito. Geralmente as aberturas são conduzidas nessa ordem, ou seja, eu vou das aberturas principais de desenvolvimento para o nível, e aí eu tenho as minhas aberturas secundárias e as terciárias como aberturas laterais, ou no caso que eu acabei de falar, dos rising boards. Tá? Então, existem muitas variações com diferentes métodos de extração. Se a gente pensar, por exemplo, o pessoal que nunca viu lavra de minas subterrâneas vai ficar meio perdido no que eu vou dizer agora, mas não é nada demais. A gente tem alguns métodos de lavra que podem ser aplicados, né? Câmaras e pilares, stopper pillar, sublevel stopping, VCR, shearing gauge, cut and fill, sublevel caving, sublevel stopping, long wall. São alguns eu acho que eu falei todos os principais métodos de lavra subterrânea, onde cada um tem uma característica diferente. E aí eu volto, desculpa, para o que eu falei no início da aula de hoje. Aqueles 4 projetos que a gente viu nas aulas passadas de construção de vias de estradas de mineração, o funcional ele é extremamente importante, tá? Porque nesse caso que eu acabei de falar, eu falei 9 métodos de lavra diferentes, cada um tem uma função diferente, cada um tem formas diferentes de trabalhar, então tem funções diferentes para essa nossa via. Por exemplo, se eu tenho um método de lavra que ele utiliza muito correia transportadora, ou seja, eu não tenho muitos caminhões passando sobre a minha via, né? Então as minhas vias elas tendem a ser menores, porque se eu não tenho grandes equipamentos, isso quer dizer que meu projeto funcional, e aí entra um pouco da minha geometria, ela é diferenciada, só que é a geometria do desenvolvimento e não de onde o equipamento está passando, tá? Então isso tudo vai estar muito interligado, tá? Como que eu vou estar trabalhando, qual o método de lavra que está sendo aplicado, e aí sim eu consigo ter desenvolvimentos diferentes, tá? Então os principais tipos de desenvolvimento que a gente tem são rampas, planos inclinados, bem próximos, bem parecidos um com o outro, os nossos shafts, tá? Eixos verticais, poço, tem 75 milhões de nomes para os nossos shafts. A gente tem os rises, tá? Galerias, overpass e muitos outros, mas esses são os principais que a gente vai tratar, tá? Esse rampa, plano inclinado, shaft, rise, galerias e overpass. As galerias, por exemplo, elas estão, geralmente eu vou falar aqui para vocês como drift, tá? Que são os nomes em inglês, mas em português a gente chama muito de galerias, tá bom? Então, quando a gente começa, a gente fala inicialmente da nossa rampa, nossa querida rampa. Ela é uma escolha usual para corpos de minério superficial, particularmente quando o minério possui um leve mergulho. A rampa ela é muito utilizada para equipamentos, né? Caminhão, a movimentação que a gente tem, a LHD, por exemplo, a Load Haul Dump, que são aqueles equipamentos mais baixinhos, a gente usa muito em rampa. Mesmo se o depósito subterrâneo possui grande mergulho, o acesso permanente a partir da superfície com uso de rampa é desejável em uma mina em operação. Por quê, gente? Porque o uso da rampa ele dá mais flexibilidade para a gente. O uso da rampa ele me permite que eu tenha ele serve para ventilação, para transporte de pessoas, de material, de insumo, de estéreo, de minério. Então fica muito mais simples a gente trabalhar quando se tem rampa, tá? A rampa deve fornecer uma seção transversal grande o suficiente para acomodar os equipamentos de transporte existentes e, se não puder, pelo menos o portal deve ser construído em grande tamanho. Isso tudo, pessoal, porque o nosso portal é onde tem maior dificuldade. Geralmente no portal tem uma rampinha. E ali já aconteceu de alguns equipamentos ficarem presos nessa rampa, tá? Mas aqui ela mostra, a gente consegue ver que o nosso equipamento ele consegue trafegar tranquilamente aqui dentro, tá? Uma vez que a rampa ela é flexível no que diz respeito ao alinhamento, o portal deve ser localizado onde a camada de terra é uma superfície ou um afloramento raso é encontrado. O que a gente tem que tomar muito cuidado é justamente nessa saída da nossa rampa, tá? Eu não tenho esse vídeo aqui, eu tenho esse vídeo só no meu telefone, então eu vou colocar no Moodle para vocês de um caso onde caiu essa abertura inicial da nossa rampa. Esse é um vídeo novo, eu acho que aqui na aula eu tenho um vídeo um pouquinho mais antigo, mas eu vou botar isso no AVA para vocês também. Então
é bem importante que a gente tome muito cuidado onde esse aforamento raso está encontrando a nossa rampa, porque lá é o ponto de maior instabilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a segurança. Tá? Nesse caso aqui, esse é o método chamado de cut and fill, corte e enchimento, aonde o meu minério ele é cortado, né? Ele vai ser cortado e tal, em níveis diferenciados, e aqui eu tenho uma rampa helicoidal, ou seja, vou pegando a minha rampa e vou descendo nela até acessar todos os níveis. Cheguei nesse ponto específico aqui, ó, consigo ter uma abertura secundária para as minhas frentes de lava, tá? Ainda assim eu vou descendo e aqui eu chego numa última abertura, né? Então aqui eu tenho uma via secundária aqui, isso aqui pode ser considerado uma via secundária porque já é o final da rampa. Só exemplificando, o número 1 significa que eu tenho um sistema de ventilação secundário, porque o principal está descendo pela minha rampa principal, tá? E aqui eu tenho outro sistema de ventilação secundário. O número 2 já diz que é um material de reenchimento, porque já tem uma coloração diferente do meu minério, tá? Então nesse caso aqui é chamado de corte e enchimento, porque eu tiro o minério e coloco alguma coisa depois para preencher esse espaço vazio que tinha, tá? Pode ser estéreo ou alguma outra uma outra forma da gente estar colocando isso. E o número 3 aqui ele está relacionando como a nossa rampa, tá bom, pessoal? Então esse aqui é o método de corte e enchimento, e a gente pode ver que a via principal aqui é a rampa, e a gente pode ver também a abertura de galerias sendo secundárias, beleza? O plano inclinado ele é semelhante à rampa de acesso, exceto que ele deve ser conduzido diretamente para acomodar o sistema de correia transportadoras, com ângulo de entrada em média de 15 graus. Hoje em dia essa teoria ela já tem caído um pouquinho, porque o pessoal usa os riffs na correia transportadora para evitar que eu tenha o rolamento ao contrário. Então eu posso inclinar um pouquinho mais a minha correia. Só que se eu inclino mais a minha correia, significa que eu gasto mais dinheiro, porque ela precisa fazer mais força. Se ela precisa fazer mais força, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu acho que eu não falei sobre isso na rampa, mas a rampa, o ideal é que ela esteja entre 8 e 12 graus, né? Podemos chegar a 15. E aí a gente vai ver na rampa a resistência ao rolamento, né? Que a gente falou anteriormente nas aulas de construção de estradas. Quanto maior for a inclinação da minha rampa, maior a resistência ao rolamento dos meus pneus, né? Quanto maior a resistência ao rolamento dos pneus dos meus equipamentos, maior o custo que eu vou ter, né? Então, além disso, o projeto de construção também é importante. Se eu tiver muita lama, eu vou deslizar e meu equipamento termina não conseguindo realizar a sua atividade de forma segura, né? Então isso também tem que tomar cuidado com relação ao projeto de transporte, tá? Mas voltando a falar de plano inclinado, a gente sabe que ela é semelhante, mas para um plano inclinado a gente chama quando usa sistemas de correias transportadoras ou qualquer outro tipo de transportadores contínuos. Há um cuidado que a gente tem que tomar com relação a plano inclinado e rampa, porque isso aqui é que a teoria diz pra gente. Mas quando você chegar numa mina, o cara vai falar, vamos descer num plano inclinado. Você vai olhar e não tem nenhuma rampa, não tem nenhuma correia transportadora. Você fala, mas correia transportadora não era só... Quando tem plano inclinado é só para correia transportadora? E é aí que a gente tem que ter essa dicotomia entre teoria e prática. E aqui que eu trago a maldade para vocês. Se cai num concurso, por exemplo, Gleico, o que eu coloco se eles falam de um sistema onde tem o tráfego de caminhões, né? Mas nas opções só tem shaft, plano inclinado, overpass e rise. É um plano inclinado, né? Mas a gente sabe que a diferenciação entre plano inclinado e rampa é a utilização, então é o projeto funcional, tá? O projeto funcional e principalmente a inclinação entre eles, tá? O plano inclinado teoricamente ele é mais inclinado do que a nossa rampa, mas aí vocês também têm que ter um pouquinho de malemolência, né, para entender o que está acontecendo no contexto da situação, tá? Mas para a questão de prova minha, eu leio com Roberto Souza Maior, vocês vão fazer essa diferenciação entre plano inclinado e rampa, tá ok?
Mas muito cuidado mesmo, tá? Então aqui a gente tem um plano inclinado, tá? Dá para ver essa inclinação da via, onde a correia transportadora está aqui representada, e a gente tem toda essa inclinação para tirar o minério de dentro da nossa mina. Só para que fique claro, por exemplo, o pessoal até que está fazendo condicionamento agora, que a gente sabe sobre, a gente está falando sobre segurança nesse momento, né? Essas vias de acesso à superfície, quando trata-se de um plano inclinado com correia transportadora, geralmente o pessoal usa esse sistema, essa abertura primária, né, de acesso à superfície, como uma via de segurança. Tá? Então, onde tem a correia transportadora tirando o minério de dentro da frente de lavra, ela serve como um segundo acesso à superfície. Tá? E em caso de acidente, o pessoal tem a forma de sair daqui também. Uma outra coisa que serve esse plano inclinado é para um sistema da ventilação, onde eu tiro o ar sujo. Porque, querendo ou não, aqui eu tenho menos pessoas, né, em atividade. Então o ar limpo ele entra por um lado e sai sujo por outro, né? Então eu faço um sistema em U. Cadê para ficar um Uzinho bem? Então eu faço o sistema em U. Ele entra limpo. Caramba, vou desenhar que é melhor do que fazer esse desenho, fazer isso no manual, né? Deixa eu procurar vou pegar um caderno que eu tenho aqui. Vou fazer bem rapidinho. Vou com a caneta para ficar maior. Tô desenhando aqui, tá, pessoal? E aqui ele vai sair. Ó, terminei meu super desenho maravilhoso, onde eu tenho isso aqui, ó. O ar limpo ele vai entrar, tá? E quando ele estiver sujo ele vai sair, tá? Sistema em U de ventilação. E geralmente esse sistema, quando a gente utiliza o plano inclinado, o ar sujo ele sai justamente junto com o minério, tá? Então a gente tem isso aqui, o ar sujo saindo pelo plano inclinado. Então o ar limpo ele entra por aqui, faz esse processo e sai pelo outro lado. Então serve para um monte de coisa, serve para transporte, serve para segurança e serve para ventilação também. Mas não é todo mundo que usa isso, mas é uma outra funcionalidade dessa nossa via. Tá? Então aqui a gente vê uma via também utilizando correia transportadora, né? Então facilita bastante o processo. Você pode ver que tem muito pouco fluxo nesse ponto específico. Mas Gleico, tem um carro passando aqui do lado. Tem, claro. Se a via ela pode ser grande o suficiente, você pode ter outras atividades. Olha aqui, ó, né, o meu sistema de correias, onde ele vai passando. Nesse caso, essa elevação aqui, que provavelmente aqui tem uma via passando por baixo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela está meio fechada para evitar a contaminação do ar, né, que a gente chama de air crossing na ventilação. Cross é cruzamento, então cruzamento do ar limpo com ar sujo, se for o caso, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então aqui a gente tem um anteparo. O pessoal de ventilação vai ver isso no próximo, de condicionamento vai ver isso no próximo conteúdo que a gente for ver. Então aqui a gente tem uma forma que a gente de alocar as nossas correias transportadoras, né, dentro da nossa seção. Ela pode ser elevada, que não é muito seguro, né, é muito fácil de fazer manutenção, ou ela pode ser fixa ao chão, né? Então são formas diferenciadas, e aqui a gente tem o uso de plano inclinado ou decline, tá? Então aqui ele fala como seções do decline, tá? Seção do plano inclinado, de como que essa correia transportadora ela vai estar representada. Então, para um grande corpo de minério, muitas vezes em casos onde a única alternativa que a gente tem do transporte é o uso do nosso shaft, sendo contrário ao nosso plano inclinado. Mas a gente já consegue observar hoje em dia que muitas empresas já fazem associação de shaft e plano inclinado, tá? Pelo simples fato de que, por mais que o shaft ele seja mais rápido,
mas ainda assim eu preciso ter o tempo de descida do shaft, que é dessa gaiola que a gente tem, né? Então ele vai descer, vai ser carregado, vai subir. Então eu tenho um certo prazo, um período que ele fica parado. Na corrente transportadora não, eu coloco o minério e ele vai transportando o tempo inteiro. Então muita gente ele faz essa associação de plano inclinado e shaft, e isso tem sido muito bem utilizado. Tá? Se o shaft é depois selecionado em substituição ao transportador contínuo, as caçambas podem despejar na própria mina subterrânea em vez na superfície, fazendo uma combinação, como eu falei para vocês anteriormente. Tá? A abertura de um plano inclinado pode ocorrer tanto no corpo de minério quanto na rocha encaixante. Se for na rocha encaixante é muito mais fácil de estar trabalhando, mas aí a gente precisa ver as condições geomecânicas dessa nossa encaixante, se ela tem esse tempo de autossustentação bom o suficiente, né, para a nossa atividade, de forma segura. Tá? Então a decisão para a alocação de um plano inclinado depende de teor do nosso minério para a realização de blendagem, né, para onde a gente vai colocar esse plano inclinado, características geomecânicas da rocha, como a abertura do plano inclinado no interior do corpo do minério, causam abertura, né, causam realce, o que gera estabilidade no nosso trabalho. Sempre que possível a gente deve evitar a instabilidade de onde a gente está trabalhando. Tá? Então, se for possível, coloque o plano inclinado na encaixante, no estéreo, né? E quando há acesso aberto no minério, há fornecimento de material útil de interesse, reduzindo ou mesmo abandonando as despesas envolvidas na construção, que é aquele caso que você vai avançando e você já vai ganhando dinheiro também. Então o seu payback, sua recuperação do dinheiro investido, ele se torna muito mais rápido. Tá? Então isso é frequente, o minério em alguns casos é menos resistente do que as rochas encaixantes, então o estéreo torna mais barato o nosso desmonte. Então em alguns casos específicos eu posso fazer esse desmonte direto no meu estéreo, mas aí é uma questão econômica e de planejamento. Como eu falei para vocês, se eu for seguir o corpo do meu minério, pode ser que isso se torne mais difícil por conta de criação de curva e algo nesse sentido. Na minha encaixante eu posso ter vias mais retilíneas. Tá? Então quando eu trato de fazer essa abertura no estéreo, os acessos se tornam menos extensos por serem galerias mais alinhadas, mais retilíneas, não acompanham o comportamento do corpo mineral e mais ajustado, favorecendo a ventilação dentro da mina, além de evitar a imobilização de pilares laterais do minério, que são os nossos seal pillars. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa relação. Tá? Por que favorece a ventilação? Perda de carga, número de Reynolds, regime laminar e regime turbulento. Lembram disso também? Regime laminar e regime turbulento são essenciais nesse caso específico para a gente, porque quanto mais retilínea for essa minha via, menor a influência das paredes. Quanto mais curva, eu tenho perda de carga, o meu regime muda, o vento vai bater, o ar vai bater na minha parede, vai mudar o seu regime, vai aumentar o turbilhonamento, então eu preciso ventilar mais, ventilo mais, ele bate mais na parede, e assim vai causando problema. Agora eu me pergunto, todo mundo já viu hidráulica e hidrologia? É uma coisa interessante de saber de vocês, porque aí esses exemplos eles podem ficar meio perdidos. Mas, só para que vocês entendam, qualquer abertura que eu tenha para qualquer fluido, quanto maior for essa minha abertura no centro, a tendência é que ele consiga fluir de forma mais tranquila. Quanto mais próximo da parede eu tenho interação entre esse meu fluido e a minha parede, seja ela de que for, né? Pode ser uma tubulação de plástico, de ferro, uma rocha com todas as suas imperfeições. Quanto mais próximos da parede eu tenho interação entre o meu fluido e a tubulação. Tá? Então, nessa interação entre o fluido e a tubulação, eu tenho uma resistência ao fluxo. E ali eu posso estar mudando o meu regime, que ele pode estar laminar todo certinho, para um regime que ele gere um turbilhonamento, porque ele está tendo atrito. Tá? Quando ele gera atrito, eu não tenho esse fluxo tão tranquilo. Espero ter ficado claro para quem não viu isso ainda. Se não ficou, me faz uma pergunta que eu tento explicar depois, de novo. Então aqui, pessoal, eu tenho meu plano inclinado ele fora do meu corpo, né? Bem mais fácil da gente estar trabalhando fora do corpo. Então eu faço aberturas secundárias dentro do meu corpo, consigo chegar completamente, acessar totalmente o meu corpo. E aqui eu tenho
o meu mouse não vai chegar. Deixa eu ver o que eu posso fazer para tentar chegar meu mousezinho aqui para vocês. Não chegou. Cadê? Deixa eu tentar clicar aqui fora. Chegou agora. Então, aqui ó, eu tenho passando dentro do meu corpo mineralizado, né? Enquanto eu estou aprofundando esse meu plano inclinado, olha a grande inclinação que ele tem, né? Você não vai colocar um caminhão nunca passando por aqui, né? Mas aqui a gente consegue ter essas ligações entre o nosso corpo mineralizado. Só que aqui, ó, isso aqui é uma perda que eu tenho, eu não consigo recuperar esse minério que está aqui. Então aqui eu já tenho a recuperação mais baixa, aqui eu consigo ter uma recuperação um pouco mais alta. Aqui eu gasto mais dinheiro porque eu não consigo recuperar o meu minério. Aqui eu gasto menos dinheiro porque eu consigo recuperar o meu minério enquanto eu desenvolvo. Tá? Então tem essas relações também pra gente. Isso aqui em cima, gente, é chamado de head frame, tá? O elevador dos nossos sistemas de içamento, eles são chamados de head frame. H-E-A-D frame, F-R-A-M-E. Muito difícil de você achar qualquer coisa sobre essas questões na internet, então é só para que a gente tenha essa noção. Eu tenho um guincho, né, que fica na sala de guincho, sistema de polias levando essa nossa gaiola para dentro do nosso corpo, da nossa mina, né? Só contextualizando de novo, nesse caso só tenho uma via de acesso por esse esquema muito simples, né? Só tenho uma via de acesso à superfície, mas se precisássemos de mais, a gente teria que tomar precauções, né? Teria que construir outras vias de acesso para garantir a segurança. Então, outros tipos de acesso que a gente tem são os drifts, né? Que eles são vantajosos quando a estrada está ao nível do solo, que são os nossos túneis, galerias e tal. Se eu, por exemplo, estou fazendo uma rodovia, né, um transporte rodoviário, e eu tenho que fazer uma ligação de um ou outro lado desse meu relevo, eu faço o uso de um drift, que é um túnel, tá? Então ele é conduzido diretamente no corpo do minério. Então quando tem um corpo de minério que eu consiga fazer essa abertura de uma vez, ela é mais fácil, tá? Mas como também os drifts eles são aberturas secundárias, tá? Então eles podem estar logicamente diretamente no corpo do minério, de forma a facilitar o nosso transporte dentro da nossa mina. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma superfície mais alta, eu tenho um corpo mineralizado de carvão, então aqui eu tenho um drift, tá? Onde está passando um transportador de corrente principal, tá? Então aqui eu tenho um drift. Ele pode servir como meio de transporte futuro ou drenagem de um túnel, por exemplo. Se a gente tem esses túneis rodoviários em construção, geralmente você tem um principal e um pequenininho do lado, que é um túnel de apoio, que é um drift que a gente tem, tá? É utilizado em carvão, minerais não metálicos e operações com minerais industriais, onde a situação permite que o depósito seja facilmente acessado pelas aberturas horizontais, tá? Que nesse caso aqui a gente tem isso, um driftzinho aberto, né, para a gente acessar o nosso corpo, essa nossa abertura. Não sei se aqui é uma mineração específica ou se é um túnel rodoviário. Só que essa parte de cima aqui, pessoal, aqui que eu falei para vocês do grande perigo que a gente tem, pelo simples fato de aqui, por exemplo, aparentemente ser um material terroso. Então você precisa estabilizar muito mais essa nossa abertura. Por isso que aqui, ó, tem os arcos metálicos ou cambotas metálicas, que é para fazer o revestimento do nosso túnel, tá? E a gente tem uma outra parte, são os shafts, mas esses shafts eu vou deixar para a gente falar na próxima aula, que a gente vai falar dos shafts, dos rises e dos overpass. Tudo bem, pessoal? Então a gente se vê em breve e me sigam no canal, assinem o sininho. Tô brincando, não tem nada disso. Valeu, até mais, a gente se vê em breve. Valeu.